Zé, vamos lá para mais uma viagem e vamos continuar com a história da vida do médio Zé Ricó. Como nós proseamos na viagem anterior, os cientistas tinham um problema, porque o Arigó dizia que os procedimentos que ele fazia eram atribuídos a um espírito que incorporava nele, o espírito de um médium alemão que se chamava Dr. Fritz. Acontece que a ciência não se envolve nessas questões que tratam a vida espiritual, porque, segundo eles, não existe evidência científica que comprove esses fenômenos. Então, como é que os cientistas que estavam investigando o Arigó iam convencer a comunidade que desse apoio para eles nessa investigação? Não era uma coisa fácil de fazer. Vire à direita. Por outro lado, Zé, eles tinham visto coisas que não podiam mais desver. Além do mais, estava surgindo, naqueles tempos, uma comunidade médica brasileira que acreditava nos eventos paranormais e que estes eventos eles podiam sim colocar algumas pessoas em contato com o que se chamava de mundo espiritual. Eles ainda acreditavam que esta comunicação ela podia ajudar a resolver certos casos que a medicina não tinha condição de fazer. Diziam ainda que já tinham visto e que já tinham experimentado coisas que provavam este poder. E o que este poder paranormal era capaz de fazer pela medicina moderna. Inclusive, Zé Arigó era um forte exemplo de tudo isso. Os cientistas, então, se reuniram lá no Rio de Janeiro para discutir o caso e para tentar achar uma saída para esse impasse. Entre eles, tinha um que era aquele que estudava a psiquiatria. Ele concordava que os poderes que chamavam de mediunidade, mas que ele, como cientista da psique, chamava de poder extrasensorial, eram, na verdade, inquestionáveis, ainda que entre muitos daqueles que diziam que tinham mediunidade, existia uma grande quantidade de gente enganadora. Ele tinha essa ideia, principalmente porque lá no Zeúba era assim que acontecia. Só que no Brasil as coisas eram um pouco diferentes. É que os chamados médiuns ou paranormais norte-americanos, eles ganhavam dinheiro com as suas atividades, porque a maioria deles cobrava pelos trabalhos. Vire à esquerda e depois continue em frente. O mesmo não acontecia no Brasil, onde os médiuns normalmente ofereciam os seus trabalhos de graça. É bem verdade que tem gente que é capaz de oferecer um trabalho de mediunidade de graça
só para receber atenção, o que já seria um tipo de pagamento para sua vaidade, né? Através da sua vaidade, encher o seu ego. Mas isso é coisa um pouco mais rara de se acontecer. Existem também aqueles que têm o desejo de ter algum contato com o mundo espiritual e se iludem, acreditando ter esse poder. E levam outras pessoas a acreditarem neles também. Mas também é uma situação um pouco mais rara que venha a se acontecer. Inclusive, o Brasil sempre foi terra fértil no surgimento de pessoas que dizem ter algum tipo de mediunidade. Talvez até pudesse haver mais alguns médiuns com a mesma capacidade que tinha o Arigó, mas que talvez não se expunham tanto quanto ele. A verdade é que o Arigó realizava umas curas que até os melhores médicos que viram achavam impossível. Depois de estudarem bastante as curas do Arigó e outras curas indicadas pelos médicos brasileiros, eles concluíram que não dava para negar os resultados. Os cientistas ficaram ainda impressionados porque no Brasil tinha se conseguido, através de médicos espíritas, fundar 2 hospitais grandes e que estavam associados a escolas de medicina. Estes hospitais juntavam a medicina tradicional com tratamentos mediúnicos. Assim, eles ofereceram uma terapia complementar e descobriram curas que a princípio não se podia ser feito por outro meio da maneira da medicina tradicional. Nesses hospitais, eles tinham uma técnica de cirurgia espiritual, onde os médiuns entravam no centro cirúrgico e faziam as cirurgias utilizando equipamentos cirúrgicos, porém sem tocar no corpo do paciente. Eles diziam que operavam só no corpo espiritual. Por isso que essas cirurgias eram feitas alguns centímetros acima do corpo de cada paciente. Diferente daquelas cirurgias que o Zé Arigó fazia. Aqui, que essas do hospital de espírita, eles não tinham nenhum tipo de corte. Os espíritas sérios dizem que os processos do mundo espiritual, como as curas, os passes magnéticos, eles não dependem de ações ou objetos físicos, porque tudo se dá no lado espiritual. Os fenômenos físicos eram somente uma necessidade do ser humano terreno. Ele precisa ver algo acontecer fisicamente para poder crer. Então, muitas pessoas, para rezar,
elas precisam de um rosário, de uma imagem de santo, da imagem da cruz de Jesus Cristo. Mas isso ela só importa por o psiquismo dessas pessoas e não faz diferença para o mundo espiritual. É na cabeça dessa gente que a coisa faz diferença. A mesma coisa acontece com quem faz o tal do benzimento, trabalha em cemitério ou indica algum tipo de patuá. Finalmente chegamos. Os objetos físicos usados nesses casos não fazem diferença para o mundo espiritual, mas reforça a fé de quem está operando o trabalho. Algumas exceções desse caso se fazem, que é aqueles casos das benzedeiras, que utilizavam algumas plantas, que nem os galhos de arruda, ou qualquer tipo de erva natural, durante um processo de benzimento. Porque já se sabe que algumas dessas ervas, em alguns ambientes da natureza, né, segundo nos contam os espíritos, esses possuem um tipo de energia que faz diferença no processo. Na verdade, conforme explica Allan Kardec, através de seus estudos com os espíritos, as ações não são feitas no mundo físico. Então, elas não dependem do mundo físico, mas do mundo mental das pessoas, que é a forma de ligação do homem com o espírito. A verdade é que o cientista norte-americano, por sua natureza, dispensariam na hora qualquer estudo que envolvesse atividades chamadas paranormais ou mesmo chamadas espirituais. Mas essa é uma história que nós vamos continuar depois. Por enquanto, nossa viagem está terminando e nós vamos parando por aqui.